as informações sobre o São Paulo, Alan Franco, ou melhor, os empresários de Alan Franco recusaram a primeira proposta do São Paulo pela renovação contratual do zagueiro. Ele tem vínculo até dezembro deste ano, mas calma, antes de você ter aí qualquer piripaque aí, calma. Ainda o staff do atleta quer uma renovação contratual, tá? Não é uma situação onde o staff não quer uma renovação ou está fazendo um jogo duro, não. Vamos explicar aqui alguns bastidores. O São Paulo ofereceu ao Alan Franco, o Alan Franco é importante trazer que ele tem um salário relativamente baixo entre os titulares, tá? Se a gente for pegar ali a espinha dorsal do São Paulo, acho que talvez o Cédric, por exemplo, tirando o Cédric, se a gente for pegar a espinha dorsal hoje do São Paulo, dos principais jogadores ali em termos de salário, né, porque o Wendel ganha bem, uma quantia bem acima não, mas consideravelmente acima do Enzo Dias. Mas se a gente pegar os 11 ali titulares, o Alan Franco tem um dos menores salários desse elenco. E aí a diretoria do São Paulo ofereceu um aumento de 50% dos seus vencimentos, porém o staff quer um reajuste diferente e um tempo de contrato um pouco maior. Então não é uma recusa no sentido de que não queremos renovar esse contrato. É uma recusa de que, queremos condições melhores. E aí o São Paulo está aguardando agora uma contraproposta do staff do jogador, que deve acontecer nas próximas semanas, mas o São Paulo ainda assim vê com muito otimismo e está muito positivo para essa renovação contratual, até porque a impressão que o São Paulo ficou é que os valores, mesmo sendo recusados, e as condições não fogem muito daquilo que o São Paulo pretende. A expectativa do staff seria de uma renovação contratual até 2028, o São Paulo oferece até 2027, e um aumento salarial um pouco mais significativo do que esses 50%. Até entrei em contato com o empresário do Alan Franco para saber qual que seria essa porcentagem, já que o São Paulo ofereceu 50%, poderia me falar qual que seria o percentual, mas é um pouco mais do que isso, mas não foge muito desses valores. Então é algo que deve ser ajustado aí nas próximas reuniões, nos próximos dias. O São Paulo está priorizando muito essa renovação do Alan Franco. Até conversei com uma fonte dentro do São Paulo que me avisou que eles não querem ir para a pausa do Mundial de Clubes sem essa renovação contratual com o Alan Franco, porque obviamente é um zagueiro titular, é um zagueiro importante, e aí já começa, né, o mercado vai começar a vasculhar, vai olhar, opa, esse zagueiro aqui tá com o contrato acabando, vamos tentar alguma coisa nesse sentido. Mas o empresário reiterou, tá, em conversa comigo, de que ele está muito feliz no clube, de que a expectativa de fato é essa renovação contratual, que o Alan, ele sente que nesse momento da carreira ele está muito bem e consolidado num grande clube, um clube que lhe dá desafios, um clube que ele tem projeção de carreira, né? O Alan Franco, ele sai da Argentina e vai para a MLS, e agora ele está agora no futebol brasileiro, então ele entende que o futebol argentino não está tão competitivo quanto o futebol brasileiro, então no futebol brasileiro, mesmo que não é o seu país, ele está muito adaptado aqui ao futebol brasileiro, ao país Brasil, ele se diverte aqui em solo brasileiro, e ele também está muito adaptado ao clube. Então, uma ida para a Argentina em um primeiro momento não compensa por esse lado, até por questões de competitividade, e ele também já teve uma experiência fora do seu país, ali fora do continente, melhor dizendo, que foi na MLS. Então, o empresário até não vê hoje projetando, né? O Alan Franco já tem uma idade um pouco mais avançada no que normalmente os clubes europeus procuram. Então não há uma sinalização de uma ida para o mercado europeu, pelo menos nesse momento. Então, o zagueiro está feliz, quer renovar esse contrato, é só realmente ali alguns ajustes, mas a conversa está bem avançada para essa renovação contratual. A tendência é de aparar ali algumas arestas e logo logo o São Paulo conseguir anunciar essa renovação de contrato do Alan Franco. Muitíssimo. Tanto no que tange a parte desportiva, que é o quê? É o cara entrar em campo, jogar, corresponder, fazer gols, dar passes, ser um jogador importante para o grupo, como também na parte financeira. E os últimos tempos surgiu aí a preocupação, né? Surgiu aí o drama relacionado o São Paulo tem lá a remuneração do menino relacionada a 23 mil reais, a multa no Brasil é de 2.000 vezes isso, então a gente tem lá 46 milhões de reais. Aí eis que surge o Cruzeiro, né, com o Matos, que adora fazer isso, já tinha tirado o Estevão, já tinha pegado o Vitor Roque, agora queria dar o pulo do gato no Ferreirão. E tem também o grupo City, que é o do Ferran Soriano, que eu também comentei com vocês aqui, quando todo mundo falava Botafogo e Palmeiras. Eu esclareci para todo mundo, até com exclusividade essa informação, porque estava todo mundo falando do Palmeiras e do Botafogo, e eu falei que não.
O interesse dos outros clubes eram do Red Bull, que tem essa conotação de investimento, e o próprio Grupo City, que também tem esse foco. Ambos os grupos chegaram com o São Paulo por terem uma boa relação decente. O Cruzeiro chegou de uma forma mais agressiva, diretamente relacionada ao staff do jogador, que, como eu já tinha falado para vocês anteriormente, relacionado a isso, tanto a família do jogador, quanto o próprio jogador, quanto o staff do jogador, eles têm uma cabeça diferente de alguns outros. A matéria de hoje ela está diretamente correlacionada a este fator. A renovação do contrato dele até 2029, como eu tinha falado para vocês antes, a tentativa é de renovação quadriplicando o salário dele, ou seja, a multa iria para mais de 160 milhões de reais, e aí para o mercado interno. Para o mercado externo, ela segue lá na faixa dos 370 e pouco, 400 milhões, é um valor extremamente relevante. Acho que a preocupação não é nem do mercado externo, porque se alguém fala, eu vou te pagar 300 milhões de reais, acho que é indiscutível que por mais que por melhor jogador que ele seja, neste momento ele é muito jovem ainda, se realmente surgisse isso, o que é totalmente improvável, né? É muito mais provável que se negocie o valor de venda e o São Paulo trabalhe em cima disso. De todo modo, o São Paulo, para quem tem dúvidas, tem 80% do negócio, o São Paulo tinha 65%. No final do ano, além de renovar o contrato dele, o São Paulo comprou mais 15% dos direitos do Ferreirão, pagou 600 mil reais, ou seja, ficou baratíssimo no final das compras, a compra dos direitos. O São Paulo comprou os direitos junto ao Bahia e ao Boa Vista, do Rio de Janeiro, e fez inclusive uma parceria com o clube, cedeu inclusive recentemente o Matheus Manso, que estava fora dos planos do Sub-20, e um outro menino que eu esqueci agora, se eu não me engano, é um meio-campista também, agora esqueci. Não estou lembrando honestamente. Depois eu pego para vocês aí para puxar de cabeça. O São Paulo mandou dois meninos que estão jogando com o Boa Vista na Série D para ganhar experiência, para terem aí uma bagagem maior, para conseguirem crescer profissionalmente, terem mais oportunidade de jogar e desenvolverem o futebol deles, já que em Cotia eles não teriam muito espaço e nem no profissional do São Paulo nesse momento, pela avaliação da comissão técnica do São Paulo, tá? Então a situação do Ferreirão muito calma nesse momento, pelo que eu soube, avançando muito bem. O São Paulo formalizou a proposta. O staff dele, óbvio, que vai retornar com algum tipo de pedido a mais, com algum tipo de ajustamento, o que é justo, isso é normal dentro de qualquer negociação. Vai de um lado, vai do outro, contra a proposta daqui, contra a proposta ali, mas existe uma boa vontade. Hora de falar sobre a chance de Diego Pituca virar reforço do São Paulo. Especulação que começa entre setoristas do Peixe por causa da fase do volante, que já foi alvo do tricolor em outros tempos e que nesse momento vive uma realidade ruim com a camisa santista. Ele é muito mais reserva do que titular e parece fora dos planos da nova comissão técnica. Importante destacar que o Pituca tem um dos maiores salários do elenco, até por isso uma transferência para outro clube poderia ser boa pro Peixe. A especulação entre setoristas do Santos dá conta de que o Pituca poderia ser trocado por um jogador do São Paulo. Também lembraram que o Pituca já foi alvo do tricolor enquanto voltava para o Brasil. O Pituca jogava no futebol japonês e havia assinado um pré-contrato com o Santos. Só que nesse meio tempo, o Santos foi rebaixado para a Série B e o Pituca precisaria chegar abaixando em 50% seus vencimentos. Pituca topou fechar com o Santos, apesar do interesse do São Paulo. Ele já se declarou torcedor do Peixe. Na atual temporada, 19 jogos, 1 gol e 1 assistência, 11 jogos como titular, 8 como reserva. Diante do Grêmio no último final de semana, nem sequer saiu do banco de reservas. Para trazer a resposta e a temperatura certa dessa negociação, conversei antes de gravar o vídeo com uma pessoa do departamento de futebol do São Paulo e perguntei: vocês têm interesse no Pituca? Existe alguma negociação? Pode haver uma troca? E a resposta foi de que hoje a chance de o Pituca virar reforço do São Paulo é 0.